Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Monsenhor Hector Rios. Vamos a rezar hoje o Santo Terço e antes de pedir por todas nossas intenções, por tudo o que nós precisamos, colocando nossas Ave Marias, elevando com muita atenção, amor e devoção na oração do Santo Terço de hoje, a Nossa Senhora, e pedimos na advocação de Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. O momento hoje da reflexão é para nós parar um pouco e curtir e compartilhar para que esta mensagem chegue a muita gente. Como coloquei ali no título da reflexão de hoje, antes do Santo Terço, nós devemos prestar atenção. Tem padres que não acreditam na Eucaristia. É possível que um sacerdote que foi formado para celebrar a missa não acredite na presença real de Jesus Cristo na hóstia consagrada? Bom, vamos a trazer aqui alguns infelizes exemplos e um milagre que aconteceu eucarístico. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos, recentemente, no ano passado, tive uma pesquisa onde revela que a maioria, não só de padres, sino de católicos, não acredita na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Esse estudo, que foi publicado no 8 de agosto de 2019, é bastante recente. Alguns bispos de lá, dos Estados Unidos, lamentaram esse estudo. Mas se tem leigos, isto é, laicos ou leigos que não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia, é porque também tem sacerdotes, em consequência, que não acreditam ou que acham que é uma mera representação. Infelizmente, não só os bispos que são verdadeiramente católicos e ensinam celosamente a doutrina verdadeira da presença real de Jesus, que está muito triste, mas também, antigamente, um bispo de feliz memória, Monsenhor Lefebvre, dizia de que muitos padres não fazem a genuflexão, nem a genuflexão diante do Santíssimo Sacramento. Nas celebrações da Santa Missa, etc., os padres diante do sacrário não fazem nem a genuflexão, dizia Monsenhor Lefebvre. E não podemos chegar a outra conclusão, dizia ele, de que os padres não acreditam na presença real de Jesus no sagrado. Assim, o estudo diz que, de 5 de agosto, então, mostrou ainda mais que 69% dos fiéis dos Estados Unidos, sabemos que a maioria deles são protestantes e tem uma grande porção católica também, que ajuda bastante ao Vaticano e algumas obras sociais, etc. 69% de todas as pessoas que se identificaram como católicos disseram acreditar que o pão e o vinho usados na missa não são Jesus, mas sim um símbolo do corpo e sangue de Jesus Cristo. Os outros 31% acreditam na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, conhecida como transubstanciação, fecha aspas, deste estudo. No final poderia colocar as citações de onde estou tirando este estudo que foi feito nos Estados Unidos. Não só padres que não acreditam na Eucaristia, mas leigos, fiéis, que participam da missa, mas não entendem realmente, como dirá depois, não entendem o que está acontecendo na missa. Eles vão à missa ou porque vão à família, ou por algum evento, ou só na missa de sétimo dia, ou algum outro evento social, e outros vão constantemente à missa aos domingos. Estes dizem ali no estudo que acreditam na presença real, mas outros não acreditam firmemente de que a presença real de Jesus Cristo. Vemos à tona tudo isso porque daqui a pouco temos o Corpus Christi,
momento forte em que a igreja e todos nós, guardando a tradição católica de nossa igreja, podemos ver que realmente Jesus está presente na Eucaristia. Mas há uma descrença, coincidindo que nos últimos tempos a fé enfriará, vai ficar cada vez menos, e na presença real de Jesus Cristo, já que Jesus fala: este é meu corpo, este é meu sangue, na quinta-feira santa. Abre aspas, dizendo o estudo: a maioria dos católicos que acreditam que o pão e o vinho são símbolos não sabem que a igreja afirma a transubstanciação, isto é, a mudança substancial do pão e o vinho no corpo e o sangue de Cristo. Essa palavra, digamos assim, de passo, foi inventada pela igreja na época para dar uma palavra para manifestar um exímio mistério que isso supera. Não tinha nenhuma palavra para dizer, não é só consagração, é transubstanciação. Disse também Jordan Smith, diretor da Associação de Pesquisa em Washington, disse: no geral, 43% dos católicos acreditam que o pão e o vinho são símbolos e também que isso reflete a posição da igreja. Piorou ainda, muitos católicos que frequentam a igreja nos Estados Unidos acham que essa posição de que isso é um simbolismo é a postura da igreja católica. Mesmo assim, 1 de cada 5 católicos, 26%, rejeitam a ideia da transubstanciação. Isto é, por mais que alguns sacerdotes ensinam este ensinamento que está no catecismo, na doutrina e nos concílios da igreja, mesmo assim rejeitam a ideia da transubstanciação na presença real, mesmo sabendo sobre o ensinamento da igreja, disse Smith. Fecha aspas. Até aqui esse estudo que estou citando. Importante então que tem muitos, mas isto que poderíamos dizer, esta pesquisa nos Estados Unidos do ano passado, sobre que não só sacerdotes, mas também leigos, fiéis, não acreditam porque não sabem, não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia, porque não pesquisam ou porque não falam também, porque a catequese, nós sabemos, é muito fraca, é muito escassa, e alguns, mesmo que não sabem qual é a posição da igreja. E em outros momentos, mesmo que o bispo, o padre ensina a verdade na fé, Jesus está realmente presente na hóstia consagrada, mesmo assim, rejeitam alguns, no estudo diz aí, 22%, rejeitam a ideia da transubstanciação. Será uma influência de outras doutrinas, de outras religiões? Bom, nos Estados Unidos, evidentemente, que há uma influência muito grande das igrejas protestantes, na qual não acreditam, e aí estão muito divididos nas suas crenças na presença real de Jesus na Eucaristia, porque o texto bíblico é muito claro. E podemos citar Lucas, diz: eis este meu corpo e este meu sangue. Essas palavras de Jesus na quinta-feira santa são muito reais, muito fortes, estão ali presentes, mas a compreensão do mistério da presença de Jesus na Eucaristia é uma coisa que é um mistério que não supera todo entendimento, porque ainda, como explicará muito bem Santo Tomás de Aquino, a transubstanciação acontece, já desaparece a substância e a essência do pão, também desaparece a essência do vinho, mas ainda fica como por suspenso, o dentro muda totalmente, mas fica suspenso os acidentes de cor, sabor e tamanho, peso, etc., da Eucaristia consagrada. Então, o milagre realmente acontece que, mesmo tendo uma mudança da substância e da essência do pão e do vinho, no corpo e no sangue de Cristo, o milagre é que ainda aparece o sabor, a cor, os efeitos acidentais
para poder comulgar com muita mais facilidade. Né? Realmente, se realmente o sacerdote falasse, este é meu corpo, e se mudasse realmente as acidentes, mostrassem o que é realmente o corpo de Cristo, esse um pedaço de carne, muita gente poderia ser que rejeitaria isto, de comulgar. Né? E também outros efeitos, mas Jesus sabe, Deus sabe por que faz desta maneira, porque o ato de fé deve ser muito maior ainda, mesmo que, como dizia Santo Tomás nos Cânticos, do tanto nervo, a fé substitui o que nos sentidos nos mostra um pedaço da partícula de pão, com sabor, com peso, etc. Mas a fé, me diz, está realmente presente Jesus na Eucaristia. Esses cânticos eucarísticos, também feitos por Santo Tomás de Aquino, a maioria, reflete essa teologia, essa essência, essa importância da doutrina e nessa teologia que nos mostra a presença real. Por que há uma falta de fé neste tempo? Bom, porque estamos nos últimos tempos, poderíamos dizer, de modo geral, também porque não só os tempos mudaram, os ventos vão mudando a maneira de pensar, sino que o homem mesmo se afasta de Deus e, portanto, se afasta da igreja e da boa doutrina e da boa pregação, mas com mais ainda, mais fundo, é que muitas vezes a mesma igreja vai mudando a linguagem, não só a linguagem, a maneira, e quer ensinar outras verdades influenciadas a vezes por teologias, como diz São Paulo, como sempre cito, doutrinas chamativas estranhas, mas a sedução é maior. É mais fácil dizer, isto representa o corpo de Cristo, e eu mesmo escutei vários padres de viva voz falando que realmente não, isso de presença real de Jesus na Eucaristia, isso já está superado, isso já outros padres, em tal livro, está explicado de outra maneira. Eu escutei de viva voz de padres que não acreditavam. O que acontece é que eu acredito vivamente na presença real. E na primeira oportunidade que tive de celebrar missa nessa igreja deste padre, bom, tocou que o texto que tinha que pregar do Evangelho era sobre a Eucaristia. Então não tinha como fugir, e falei a doutrina certa, não fugi. Aí o padre não gostou muito, se mexeu um pouquinho na sua poltrona, mas a missa eu estava presidindo e estava pregando o que era certo, né? Mesmo que ele, por influência de algumas literaturas ou teologias, eu sei que não acreditava, né? Esse padre já faleceu, mas um padre que não acredita na presença real é como um fiel que não acredita na presença real. Fica todo nas questões humanas, então vou à missa por um certo costume, ou porque meus parentes se batizaram naquela igreja, tem muito disso, ou por qualquer outro motivo, ou por uma questão social, uma questão de serviço, e etc. As igrejas, então, vão reduzindo todo de uma fé sobrenatural, isto é, uma fé que supera a natureza, está acima, sobrenatural, chegamos a uma fé meramente humana, né? Então, para tudo isso, como Deus sabe que nós estamos feitos de barro, aconteceram ao longo dos séculos vários milagres, não só um. Mas hoje vou falar de um milagre eucarístico que é o mais conhecido, que até hoje, depois de 12 séculos, porque este milagre foi em 700 depois de Cristo, um monge, num mosteiro na Itália, tinha muitas dúvidas, mesmo sendo sacerdote, celebrando a missa todos os dias, ele tinha essa tentação, essa dúvida, essa pulga na orelha, isso de constantemente remoer, e o demônio ainda acrescentava as dúvidas dele sobre a presença real. Então é conhecido. E quando ele celebrava a missa numa manhã, na cidade de Itália, l'anciano,
em um mosteiro de San Legorciano, onde tinham os monges da ordem de San Basilio, uma ordem muito antiga. Estamos falando dos anos 700 depois de Cristo. Ele não acreditava e ele celebrou a missa mesmo assim. E quando aconteceu um grande milagre, realmente quando ele falou as palavras da consagração do pão e do vinho, ele viu, quando elevou o corpo e o sangue, que realmente a hóstia consagrada se transformou em um pedaço grande, do tamanho da hóstia, do sacerdote principal, que era carne humana, carne viva. E ali o vinho se transformou, aí os acidentes de vinho desapareceram, mostrou o que era realmente, era o sangue ali, e ele mostrou. Então, nessa história, ele disse assim para todos os presentes: bem-aventuradas testemunhas diante de quem, para confundir a minha incredulidade, disse esse homem, o Santo Deus quis desvendar-se neste Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos vossos olhos. Vinde, irmãos, admirar o nosso Deus que se aproximou de nós. Ele quis a carne e o sangue de nosso, eis aqui o carne e o sangue de nosso Cristo muito amado, disse o padre e monge de aquele mosteiro da ordem de San Vicente, de San Basilio. E ali ele realmente deixou esse milagre. Obviamente o bispo teve conhecimento e essa relíquia foi passando desse mosteiro, e esse mosteiro também foi passando de uma ordem, atualmente está em custódia de uma ordem franciscana. E ali, só em 1970, a igreja aprovou esse milagre, mas posteriormente, em 1970 mais ou menos, deixou a igreja para alguns cientistas poder pesquisar e chegaram à conclusão de que era a hóstia, um pedaço de carne humana, do coração humano, e o sangue também é de fator, sangue humano, fator AB, e podem-se ver claramente que tanto o carne e o sangue têm células vivas. Agora, é inexplicável para a ciência, diz o estudo de 1970, de como ainda depois de 12 séculos, ainda estas células estão vivas e pertencem a uma pessoa realmente viva, e que realmente nos dias da Paixão de Cristo, na Semana Santa, o sangue que fica coagulado, ela se torna realmente líquido, né? E ali o milagre eucarístico que até hoje se podem ver naquele convento, aquele mosteiro, na Itália, né? Assim como esse milagre, tem outros lugares do mundo que também aconteceram. Mesmo, lembremos, a Conchita Gonçalves é um milagre eucarístico que aconteceu, que Conchita Gonçalves chama de pequeno milagre eucarístico, pequeninho milagre eucarístico, que foi que ela sempre falava, as meninas em Garabandal diziam que recebiam a comunhão de mão de São Miguel Arcanjo, e perguntando de como ele podia trazer a hóstia, e ele falou que ele pegava dos sacrários do mundo, né? Então ele ia nas igrejas, pegavam as hóstias e levavam. Só que muitas pessoas ainda estavam como não acreditando realmente, e na história de Nossa Senhora de Garabandal tem um dia onde Conchita Gonçalves falou, Miguel Arcanjo falou que viria a dar a comunhão e todos poderiam ver a hóstia. E esse fato está, como podem ver, em fotos e depois na gravação que tive nessa época, quando foi esse milagre. Repito, Conchita Gonçalves chama de pequeno milagre eucarístico, né?
Então, assim como esses milagres, tem outros lugares onde também a hóstia se transformou em verdadeira carne ou o vinho em verdadeiro sangue. Bom, mas isso é o que acontece em toda a missa. Um milagre que não se manifesta de viva realmente como o que está, não está representado, sino que ainda os acidentes perduram para nós continuar fazendo nosso acto de fé. É importante que a fé não se perca. Então, quando nós vamos à missa, quando nós estamos em casa, também podemos adorar e fazer comunhões espirituais, adorar a Jesus na Eucaristia, sabendo que temos uma igreja, uma capela próxima, podemos fazer várias orações e várias comunhões. Quando é comunhão espiritual, uno pode fazer uma, duas, três ou mais. Mas quando é eucarística, você pode presenciar a missa em corpo presente, toda a missa e comungar. Sabemos que a missa pode se comungar até 2 missas, já não 3. O sacerdote, em alguns casos, ele deve celebrar a missa, a vezes nos domingos, várias vezes, mas não pode celebrar mais de 3 missas. E a outras, a vezes, com licença do bispo. É assim como a missa é o centro da vida da Igreja Católica. Por isso também que o demônio não gosta, por isso que os inimigos da Igreja Católica atacam tanto e tratam de espalhar todas essas falsas doutrinas e todas essas heresias para que os católicos vão se contaminando e deixando de acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia. Mas o importante é que quando Jesus disse aos apóstolos, no Evangelho de São Mateus, estarei com todos vocês até os últimos tempos, realmente eu acredito que ele não só está espiritualmente presente, não só realmente como Jesus ressuscitado e pode estar em qualquer lugar, mas eu atribuo esse texto, esses últimos versículos, à presença real de Jesus na Eucaristia. E que nós podemos, graças a Deus, poder guardar as hóstias consagradas e ter no sagrado para visitá-lo, para poder adorá-lo, para poder falar com Cristo na Eucaristia, mesmo estando presente na capela onde ele está, ou a vezes à distância, mas falar com Cristo na Eucaristia, acreditando que tem uma igreja próxima e está ali Jesus realmente presente, fazendo nossa oração. Cada um sabe e o Espírito Santo inspira a como rezar a Jesus sacramentado. Nós não podemos deixar de passar esta nossa fé verdadeira, que vem do Evangelho, que vem do mesmo Jesus Cristo, e os apóstolos deram a vida por isto, às futuras gerações. Porque vemos que todas estas pessoas que deixam de acreditar, por exemplo, nos Estados Unidos, segundo este estudo, tem uma contaminação de outras igrejas que não acreditam e acham que a missa é simplesmente uma ceia. Então, devemos levantar a bandeira de Jesus realmente presente. Eu acredito e vivo da fé e transmito isto aos jovens, que é importante, porque eles, infelizmente, por ter menos experiência e a vezes mais influência do mundo, eles deixam a fé dos seus pais mais facilmente. Mas a presença real de Jesus na Eucaristia, até este primeiro e grande milagre, que até hoje são 12 séculos, no qual está Jesus presente nesta igreja. Quando João Paulo II visitou, ainda era bispo, não era papa, frequentou este mosteiro do Milagre. Posteriormente, quando ele se tornou papa, João Paulo II, como este grande santo, falou para todos os bispos daquela região e para todos os bispos italianos que não era só adorar a Jesus naquele mosteiro que tinha um milagre eucarístico, senão em todos os sagrários, em todas as igrejas onde Jesus está realmente presente. Isto é um santo, um homem de Deus que vive da Eucaristia, que vive da missa e que realmente passa e exorta
bispos e todos aqueles que estão trabalhando na igreja, a que não só tenhamos fé porque aconteceu um milagre, senão porque o milagre acontece em cada missa que o sacerdote celebra. Graças e louvores se dêem em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém. Vão curtindo e compartilhando esta mensagem, estas reflexões que são muito atuais, e vamos ver amanhã também outros temas que tenham que ver com a Eucaristia, o sacerdócio, e como é que o sacerdote, quando é ordenado para celebrar a missa, mas segundo a doutrina católica, é outro Cristo. In persona Christi faz tudo o sacerdote. Vamos ir falando desses temas e não esqueçamos que nesta semana temos Corpus Christi para manifestar nossa fé, para adorar a Jesus na Eucaristia. Então agora vamos a rezar o Santo Terço no mistério de hoje. Não esqueçam de colocar a água para ser abençoada. Vou acrescentar um pouquinho mais. E assim nós podemos abençoar no final desse Sagrado Terço, pedindo por nossas intenções espirituais e materiais. Pelo sinal da Santa Cruz de nossos inimigos, livrai-nos, Senhor Deus nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos perdão a Deus dizendo: perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Jesus misericórdia, amém. Perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Jesus misericórdia, amém. Perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Jesus misericórdia, amém. Hoje, nos mistérios de dor, contemplamos o primeiro mistério, Jesus em Getsemani. Ele pede ao Deus Pai, Pai, que passe de mim este cálice e chegue a suar o sangue dele ser derramado por tanta força que se faz diante de tanta atrocidade que vai a contemplar nessa oração de Getsemani. Segundo mistério, Jesus realmente começa a ser traído e ali entregue a Pôncio Pilato, vai ser flagelado. Terceiro mistério, contemplamos como os soldados romanos tiram sarro desta realeza de Cristo e coroam com uma coroa de espinhos. Quarto mistério, Jesus leva o mesmo elemento de suplício, a cruz, para o Calvário. E quinto, é crucificado e morto no Calvário, no Gólgota. Primeiro mistério, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje e perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Segundo mistério, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Não esqueçam de colocar um copo com água, um recipiente para ser abençoado no final, pedindo sua graça, também enviando nessa transmissão ao vivo, para poder rezar por todas as suas intenções. Terceiro mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Quarto mistério, desse mistério das dores, nós contemplamos Jesus levando o próprio cruz. Rezamos por todos aqueles que nossa igreja, eu, no meu ministério sacerdotal, receberam o sacramento de batismo, comunhão, crisma, matrimônio, etc., que tanto precisam renovar sua espiritualidade, viver com fé, estar presente na nossa igreja, entrando em contatos. Hoje temos vários meios de comunicação para estar sempre em contato e assistir aos vídeos e aprender a santa doutrina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao nosso cada dia nos dai hoje, perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Não esqueçamos de curtir, compartilhar essa reflexão, poder ir retrocedendo e ver a mensagem, a reflexão de hoje, mas também curtir a posterior, quando termina também, para que muitas pessoas em diferentes horários possam assistir e poder se alimentar também destas reflexões de cada dia. Quinto e último mistério, crucifixão e morte de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezamos para a Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, por todas as suas intenções materiais, espirituais, por tudo o que nós precisamos. Para que este período que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo passe, para que realmente os católicos realmente reavivem, já que precisamos de católicos verdadeiramente convertidos, que vivem e trabalhem e estejam próximos da nossa igreja católica tradicional, guardando a tradição da igreja para ser transmitida mais fielmente, porque o demônio não descansa, as tentações estão aí e nós devemos lutar o bom combate da fé, né? Vamos agora rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Abençoando a água, nos concentramos, pedindo nossa graça que nós precisamos, todos os objetos religiosos que podem colocar diante desta transmissão, ao vivo e abençoando. Deus Todo-Poderoso e Eterno, eu como sacerdote do Altíssimo abençoo esta água que nos livre de todo mal, espiritual e físico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por sua presença. Vamos continuar compartilhando esta mensagem, este Santo Terço, porque quando estamos rezando as Ave Marias, Nossa Senhora, Jesus Cristo, está derramando abundantes graças e esperemos de muita conversão de muitas pessoas, mesmo agora ou posteriori, depois, num momento em que as pessoas se sentem chamadas, e o Espírito Santo toca a nossa alma e nosso coração. Também vocês sejam apostólicos, sejam missionários, são pessoas que querem o bem. Se bem que muitas vezes as pessoas estão pegas em algumas pseudo-religiões, mas não deixam de ir trabalhando para querer levar mais pessoas a estas pseudo-religiões, muitas vezes falsas. E nós que somos católicos, e nós que temos o Evangelho, os sacramentos, o sacerdócio, ficamos que outros façam o que nós devemos fazer. Todo batizado deve estar e deve ser um grande missionário, no seu lar, na sua família, fora também. E assim podemos levar muitas pessoas ao bem. Então vamos a ter confiança, ir compartilhando. Curtam na página no Facebook Sacramento do Batismo, importantíssimo batismo, Monsenhor Héctor Rios, mas também no YouTube, no canal da Igreja Católica TV, Católica Tradicional TV, e também curtir para ter os 1000 inscritos e clicar no sino de notificações. E também no YouTube, Monsenhor Héctor Rios, também podem se inscrever
também para ir aumentando o número de inscritos. As redes sociais não funcionam como a televisão, como um canal livre. Não é só ligar e pronto. Você vê que a televisão está sempre brigando por essa audiência. As redes sociais são vocês que estão contribuindo com o padre, com a igreja, quando curtem, compartilham, quando entram no Facebook, quando entram no Instagram, ou quando entram também no Twitter, ou também no YouTube. E no YouTube é importante porque nós poderemos dar mais visibilidade à nossa igreja. Seja apostólico, seja missionário, faça sua parte e faça que outras pessoas também curtam. Né? Tem um YouTube que estou vendo, nossa, já estamos chegando a 20 mil, 1 milhão, o último que vi, são 1 milhão que vão chegar, 1 milhão de pessoas curtindo só um canal. E esse canal não tem só um canal no YouTube, às vezes tem vários, mas um que pega mais e vão curtindo, vão cada vez assinando mais, sendo mais inscritos. Né? E muitas vezes para falar coisas triviais, né? de videogame ou outras coisas assim modernas. A igreja teria que ser também, cada uma que vá colocando seu canal na igreja, ir aumentando pouco a pouco. Né? Mas eu sei, como acabamos de falar, se os cristãos, os católicos, perdemos a fé na Eucaristia, mas ainda nos canais da igreja podem ficar um pouco fora da era moderna. Não. São mensagens de sempre, são mensagens de uma doutrina eterna. A sabedoria nossa é superior a qualquer ciência, se chama teologia. E desta eu sei um pouco. Então posso transmitir esta boa teologia para todos aqueles que têm sede de Deus. E só conhecendo melhor a Deus, é muito difícil, mas conhecendo cada vez mais a Deus, nós temos mais sede de Deus, mas procuramos a santidade e ter santos costumes, e que outros venham a desfrutar dessa água de sabedoria. Deus abençoe. Hasta o próximo, então, encontro na transmissão ao vivo. E curta, compartilhe, se inscreva no canal no YouTube. Fique com Deus e a Santíssima Virgem Maria.